Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 22 de matemática. Matemática, quarto ano, aula 22 de matemática. Vamos exercitar tudo o que aprendemos até agora. O excesso de velocidade é a multa mais aplicada no Brasil. Em setembro de 2020, foram aplicadas 351.832 multas por excesso de velocidade só na cidade de São Paulo. Sejamos responsáveis com a nossa vida e com a de outras pessoas, respeitando os limites de velocidade. A nossa aula de hoje, além de revisar vários conteúdos já estudados em aulas anteriores, trabalhará também com o tema trânsito. O mês de setembro é dedicado ao trânsito, a ações de conscientização de uma boa conduta no trânsito. Então, aqui é o primeiro tema, é o limite de velocidade, então nós temos que ficar atento à velocidade permitida das vias e rodovias, para não ultrapassar esse limite, mas não só por causa da multa, e sim por causa de evitar acidentes que envolvam não só nossos familiares, mas também um terceiro. O exercício 1 traz sobre o número que representa a quantidade de multas por excesso de velocidade na cidade de São Paulo, assinale a alternativa correta. Nesse exercício 1, nós iremos recordar o sistema de numeração decimal, tema das nossas primeiras aulas de matemática. O sistema de numeração decimal é formado por 10 algarismos. São eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E com esses 10 algarismos, nós conseguimos formar qualquer outro número. Ele também é base 10, ou seja, a cada 10 elementos de uma ordem eu consigo trocar por uma ordem imediatamente superior. A professora trouxe o quadro de valor no lugar, para mostrar que o sistema de numeração decimal ele é dividido em classes e também em ordens, e ele é posicional, ou seja, dependendo do local aonde estiver um número em uma determinada ordem, ele pode ter um valor, que é o que nós chamamos de valor relativo. Então, agora, a professora irá distribuir os números conforme a sua ordem, aquele número que o exercício pediu para nós analisarmos, que é um número referente à quantidade de multas, 351.832 multas. Neste número, nós temos 2 unidades, 3 dezenas, 8 centenas, uma unidade de milhar. Observe que a professora colocou a pontuação, separando a classe dos milhares da classe das unidades simples. 5 dezenas de milhar e 3 centenas de milhar. Vamos ao exercício? Na letra A professora fará junto com vocês. Vocês irão analisar a letra B, a letra C e a letra D. Na letra A, o algarismo da centena de milhar tem valor relativo a 300? Vamos fazer análise. Nós sabemos que nós temos o número 3 na centena de milhar, mas ele vale 300? Não. Por quê? Na centena de milhar, a cada centena de milhar eu tenho 100.000 unidades. Então, aqui eu tenho 3 vezes 100.000, eu tenho o número 3 com valor relativo de 300.000. Então, a letra A está incorreta. Então, a professora vai pedir para vocês passarem um traço, porque assim fica melhor a visualização de quais vocês têm certeza que estão erradas, e se caso houver a dúvida entre duas questões. Então, aqui nós temos 3 vezes 100.000, que é igual a 300.000. Façam a mesma análise para as demais alternativas. Exercício 2. Observe o ábaco e assinale a alternativa que corresponde a esse número.
Então, aqui vocês têm como material de apoio o desenho de um ábaco. Nele já está representado um número com suas determinadas fichas ou argolas. Para esse exercício, a professora vai pedir para vocês representarem o número da quantidade de argolas embaixo de sua respectiva ordem. Assim, facilitará para vocês identificarem o número que está sendo pedido para a análise. Vamos fazer esse exercício? A professora irá analisar junto com vocês e vocês farão da mesma forma. Então, na ordem da unidade, nós temos 6 unidades. Na ordem da dezena, nós temos uma dezena. Na ordem da centena, nós não temos nenhuma centena. Na ordem da unidade de milhar, nós temos 7. Observe que a professora colocou o ponto para separar as duas classes. Na ordem da dezena de milhar, nós temos 4 dezenas de milhar. Na ordem da centena de milhar, nós temos uma. Como que ficou este número? 147.016. Então, eu leio os 3 primeiros números, que é referente à classe das milhares, e depois eu leio das ordens da classe das unidades simples. Então, eu vou ler 147, faça a leitura do nome da classe, então é 147.016. Qual a alternativa que tem esse número? Na letra A. Assim, fará exercício 2 e qualquer outro exercício que tenha como ábaco como apoio. No exercício 3, o número do ábaco acima é decomposto por. Então, este número que a professora acabou de fazer a leitura, que nós analisamos no ábaco, como que ele pode ser decomposto? Observem e relembrem lá das nossas primeiras aulas também. Nós podemos decompor eles de diferentes maneiras. Aqui, o exercício 3 só trouxe a decomposição aditiva, que eu vou fazer a decomposição das ordens somando-as. Então, aqui eu tenho uma centena de milhar. Uma centena de milhar, quanto vale? Mais, eu tenho 4 dezenas de milhar. Quanto que vale o número 4 nesta ordem? E irei somar todas as ordens. Vamos analisar a letra A? Então, 100. Eu tenho uma centena de milhar. Uma centena de milhar é 100? Não, é 100 mil. Então, a letra A está incorreta. E assim, vocês farão análise para a letra B, letra C e letra D. Em uma rodovia que liga duas cidades, serão colocadas placas de sinalização para indicar a velocidade máxima permitida pelos veículos que a trafegam. Então, aqui ao lado, vocês estão observando uma rodovia e uma placa de sinalização indicando que a quilometragem máxima permitida é de 80 km por hora. Dentro da cidade, também podemos verificar esse tipo de sinalização, principalmente em vias de fluxo mais rápido, justamente para que os veículos não ultrapassem essa velocidade permitida, o que poderia ocasionar acidentes. Aqui vocês têm uma rodovia e algumas demarcações de quilômetros. E em alguns quilômetros, no ponto A e no ponto B, será colocada placas de sinalização. Então, observando a imagem da rodovia, podemos afirmar que as placas que serão colocadas nos pontos A e B serão nos quilômetros. Então, para descobrir de quantos em quantos quilômetros será demarcado um ponto, nós precisamos realizar o cálculo de uma subtração. Então, nós iremos buscar os dois pontos próximos, que nesse caso nós temos, que é o quilômetro 180 e o quilômetro 195, para descobrir de quanto em quantos quilômetros eu tenho do ponto, que equivale ao quilômetro 180, até o quilômetro 195. Para isso, nós iremos realizar a subtração, então 195 menos 180 é igual a 15 quilômetros. Então, de 15 quilômetros, eu tenho uma demarcação.
Então, agora o que vocês precisam descobrir é qual quilômetro será colocada a sinalização do ponto A e qual quilômetro será colocada a sinalização do ponto B. Então, vocês farão, registrem embaixo de cada ponto e depois analisem as alternativas, qual que corresponde com a quilometragem, os quilômetros que vocês demarcaram na reta acima. Exercício 5. Na reta numérica abaixo estão localizados vários pontos. O número 200 representa o ponto B e o número 300 representa o ponto D. Agora, assinale a alternativa que contém o número que representa o ponto I. Qual o número que eu vou obter aqui depois de eu descobrir toda essa sequência? A professora explicou no exercício anterior que quando apresentar retas numéricas para descobrir a contagem de quantos em quantos números eu vou ter o próximo ponto, eu pegaria os dois números próximos. Só que aqui, os dois números que apareceu, tem uma divisão no meio com um terceiro ponto. E como eu faço para descobrir essa sequência? Primeiramente, eu vou subtrair 300 menos 200. Só que é de 100 que eu estou contando aqui? Não, porque eu tenho um outro ponto aqui no meio, então eu preciso dividir pela metade. Ficará como essa sequência? 300 menos 200 é igual a 100. Então, eu sei que do ponto B ao ponto D, eu tenho 100 números. Só que aqui eu tenho outro ponto no meio. Então, eu vou pegar o 100 e dividir por 2, que é igual a 50. Então, de 200 até o ponto C, eu tenho 50 números. Aí, o número que eu obter aqui no C, eu vou acrescentar mais 50, que eu vou obter o ponto D. E assim, eu vou fazendo nessa sequência até descobrir o ponto I. Mas e o ponto A, professora? Como eu faço? Eu vou somar também 50 números? Não. O ponto A, ele está antes do ponto B. Então, aqui, para mim chegar ao ponto B, eu já somei. Então, eu vou fazer o contrário, eu vou subtrair. Então, eu vou retirar 50 números do 200. Assim, eu obtenho a letra A. E assim, depois eu irei somando até obter o I. Depois eu irei analisar quais desses pontos é o equivalente ao ponto I. Luísa foi viajar para Ribeirão Preto e notou que terá que pagar por 3 pedágios. Sabendo que ela pagou R$ 10,10 na primeira praça, R$ 8,90 na segunda e R$ 7,00 na terceira praça de pedágio, assinale a alternativa que mostra o valor total que ela gastou. Então, aqui vocês terão que efetuar um cálculo, a professora trouxe uma dica. Nas contas com números decimais, devemos colocar a vírgula embaixo de vírgula. E um outro detalhe é para vocês prestarem atenção em números que no caso, valores que contenham centavos, porque vocês também precisam somar este valor. Então, a professora colocou os 3 valores, então, como eu quero o valor total, eu vou fazer uma conta de adição. Então, somando aqui a primeira coluna, primeira ordem, 0 mais 0 mais 0 é 0. A segunda, 1 mais 9 é 10, eu tenho que efetuar a troca. Então, deixo o 0 e efetuo a troca. Coloco a vírgula para separar a classe dos reais dos centavos. Faço a troca, 1 mais 8, 9, 9 mais 7, 16. Aqui também eu preciso efetuar uma nova troca, 1 mais 1, 2. Então, aqui ela gastou nas 3 praças de pedágio R$ 26,00. Agora é a vez de vocês. Vocês terão que encontrar este valor nas alternativas. Observando o número de infrações cometidas em Barretos no primeiro semestre de 2021 por falta do cinto de segurança, responda.
Então, aqui nós temos uma informação sobre o Código de Trânsito Brasileiro. A Lei 9.503 do Código Brasileiro de Trânsito torna obrigatório o uso de cinto tanto para o condutor quanto para os passageiros em todo o território nacional. Não utilizar é considerado infração grave, com penalidade em multa e perda de 5 pontos na CNH. Tanto o condutor como os passageiros, inclusive os passageiros que estão no banco de trás, têm a obrigatoriedade, não é nem a necessidade, é a obrigatoriedade da utilização do cinto de segurança, porque ele é um equipamento essencial, principalmente quando houver colisão com outro veículo, porque ele vai proteger vocês de saírem do veículo causando um dano maior à sua saúde. Aqui também nós temos o gráfico, um gráfico que teve como fonte a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barretos, o título do nosso gráfico, que é a quantidade de infrações em Barretos por falta de cinto de segurança no primeiro semestre de 2021. Aqui está as quantidades de infrações e em vermelho os meses. Como eu estou falando de semestre, é o equivalente a 6 meses. Primeiro semestre, os 6 primeiros meses do ano. A professora vai pedir uma correção, se vocês observarem a sequência do exercício aqui, seria o exercício 7. Então, a professora vai pedir para vocês passarem um traço e descrever exercício 7. Quantas pessoas cometeram infração por não utilizarem o cinto de segurança ao dirigir em Barretos no primeiro trimestre de 2021? Então, aqui nós já mudamos, não estamos mais falando em semestre, sim em trimestre. Primeiro trimestre é igual a 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Então, vocês irão retornar ao gráfico, irão verificar quantas multas foram aplicadas pela não utilização do cinto de segurança nesses 3 primeiros meses. Depois de efetuarem um cálculo, irão analisar o resultado e a alternativa que corresponde. Exercício 8. Então, aqui a professora vai pedir a correção, que os exercícios estavam com a numeração trocada, que é o exercício 8. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa correta. Então, nós iremos fazer análise. Toda vez que em avaliação, ou interna ou externa, que vem da secretaria, ou que a própria professora faz, que houver alternativas, vocês procurem fazer a análise de todas as alternativas. Aquelas que vocês têm certeza que estão incorretas, passem um traço. As que vocês tiverem em dúvida, deixe sem o traço, analise as demais, depois retornem. É o que nós iremos fazer nesse exercício. A professora trouxe o gráfico. Letra A. Em fevereiro, tivemos 18 infrações a menos quando comparamos ao mês de janeiro. Tem que fazer cálculo, a professora está em dúvida. Vamos deixar ela aqui por enquanto e vamos analisar as demais. Depois, retornaremos à letra A. B. Junho foi o mês com o maior número desse tipo de infração? Será? Para isso, eu preciso conferir o meu gráfico. Então, eu vou lá no mês de junho, observo o mês de junho, observo os demais. Foi o mês com o maior número? Não. Maio foi o maior número. Então, essa alternativa está incorreta. Então, eu grifo. Ó, se vocês quiserem até colocar o que está correto na alternativa, fica até melhor para vocês visualizarem. Então, eu risco porque eu sei que ela está incorreta. Letra C. No segundo trimestre,
o número de infrações caiu. Então, aqui eu tenho os 3 primeiros meses, que é o primeiro trimestre, e os 3 próximos meses, que é o segundo trimestre. Só observando o gráfico, nós sabemos que não caiu, e sim aumentou. Então, aqui também está incorreto. Observe que a professora colocou o que deixa a alternativa incorreta aqui na frente. Letra D. Todos os condutores de Barretos usam o cinto de forma responsável? Não. Pela observação do gráfico, nós sabemos que não. Porque senão, não haveria multas. E sim, houve várias multas, até com aumento no segundo trimestre. Então, aqui nós precisamos sim, ter uma maior conscientização quanto à utilização do cinto de segurança, mas não é o que podemos observar através do gráfico. Então, a alternativa D também está incorreta. Então, a professora agora vai voltar lá na alternativa A para verificar se ela está correta. Então, vamos analisar. Eu tenho aqui as infrações do mês de janeiro, que foram 101, e do mês de fevereiro, 83. Para isso, eu vou efetuar um cálculo. Quando eu falo a menos, eu utilizo o algoritmo da subtração. Então, a professora montou aqui 101 menos 83 e vou fazer o cálculo. 1, eu consigo subtrair 3? Não, eu não consigo. Então, eu vou fazer a troca. Minha próxima ordem é a dezena, só que eu não tenho número na dezena. Eu vou buscar lá na centena. Então, eu troco uma centena, vai ficar 0, por 10 dezenas. E troco novamente uma dezena por 10 unidades. Então, 10 menos 1, 9. E aqui, como eu já tinha uma unidade, com mais as 10 que eu troquei, eu fiquei com 11. Agora, eu consigo fazer? Sim, eu consigo. 11 retira 3, ou 3 para chegar no 11, 8. 9 menos 8, ou 8 para chegar no 9, 1. 0 tira 0, 0. Correspondeu a minha alternativa A? Sim, foram 18 infrações a menos quando comparamos o mês de fevereiro ao mês de janeiro. Então, a alternativa A está correta. Então, toda vez que vocês depararem com estes exercícios que envolvam alternativa, façam essa análise. Tenho certeza que vocês irão acertar. Carlos precisou enviar seu carro para a revisão, pois pretende viajar nas férias com a família. Ele sempre faz isso para garantir a segurança de todos na estrada. Na oficina de carro, fizeram o seguinte orçamento. No enunciado, trouxe essa questão de revisão do veículo para poder pegar a estrada. Esse ato de fazer essa revisão é muito importante, porque vai verificar se o seu carro está apto a fazer esta viagem, porque assim evita paradas desnecessárias, evita que o carro quebre durante a viagem, evita até mesmo acidentes. Então, Carlos levou o carro. Então, vamos ver quais são esses produtos ou serviços que foram feitos. Aqui nós temos a quantidade e aqui o preço unitário. O Carlos, nesta revisão, precisou colocar pneu novo. Então, ele colocou 2. O preço unitário, ou seja, de cada pneu, R$ 310. Alinhamento e balanceamento de pneus. Ele fez um alinhamento, então gastou R$ 150. Troca de óleo do motor. Também foi feito uma troca de óleo, mas ele gastou R$ 80. Exercício A. Se ele fizer tudo o que está descrito no orçamento, quanto ele gastará? Então, vocês farão um cálculo, só fiquem atentos à quantidade e depois da realização desse cálculo, analisem a resposta e a alternativa que está idêntica à sua resposta. B. A empresa divide o pagamento em 5 parcelas.
qual será o valor de cada parcela? Então, depois que vocês descobrirem esse valor total, vocês precisam fazer o cálculo para descobrir o valor de cada uma destas parcelas. Gabriele vai viajar com a família para uma cidade que fica a 1.260 quilômetros de distância. Seu pai irá dirigindo e planejou a viagem para fazer em 4 dias. Quantos quilômetros eles deverão percorrer por dia até chegar ao destino planejado? Vamos grifar as partes importantes do exercício? Então, eu sei que a distância percorrida será de 1.260 quilômetros e será feita em 4 dias. O questionamento do problema é quantos quilômetros eles deverão percorrer por dia até chegar ao destino planejado. Para realizarmos este cálculo e descobrir quantos quilômetros por dia, eu preciso realizar o algoritmo da divisão. Então, eu irei pegar a quantidade e dividir por 4 dias. Vamos fazer o cálculo? A divisão começa pelo primeiro número. Então, eu faço a pergunta. 1, eu consigo dividir por 4? Não, porque o 4 é maior do que 1. Então, eu não tenho quantidade de grupos de 4 dentro do 1. O que eu faço, então? O agrupamento. Então, eu junto uma unidade de milhar com as duas centenas, formando 12 centenas. Então, eu faço a pergunta: 12 dá para dividir por 4? Sim, dá para dividir. Quantos grupos de 4 eu tenho em 12? 3. 3 vezes 4, 12. Esse 12 eu vou subtrair do meu 12 que está no dividendo. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Trago o meu próximo número, que é o número 6. 6, você consegue dividir pelo 4? Sim, porque o 6 é maior do que o 4. E quantos grupos de 4 eu tenho dentro do 6? Apenas um. 1 vezes 4, 4. E agora eu vou subtrair. 6 menos 4, 2. Trago o meu último número. 20. Quantos grupos de 4 eu tenho dentro do 20? 5. 5 vezes 4, 20. Faça a subtração. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. E assim eu consigo descobrir quantos quilômetros por dia eles percorrerão. 315 quilômetros, que é o equivalente à alternativa C. Exercício 11. Em uma divisão em que o quociente é 84 e o divisor é 7, qual é o dividendo? Então, neste exercício, eu já sei qual é o meu divisor e meu quociente. Sei também qual é o meu resto. Então, para eu descobrir qual é o meu dividendo, basta eu multiplicar o quociente pelo divisor. Assim, eu obtenho o dividendo. Depois que vocês fizerem este cálculo multiplicando o quociente pelo divisor, peguem o resultado e substitua no dividendo e efetuam a divisão novamente. E verifiquem se o quociente é igual a 84 e o resto igual a 0. Assim, vocês conseguiram descobrir o dividendo e marque nenhuma dessas alternativas conforme o seu resultado. Observe as placas de trânsito a seguir para responder as questões de 12 a 14. Então, aqui nós temos a letra A como a placa de parada obrigatória, a letra B como a placa de estacionamento proibido, a placa C de D a preferência, a placa D de pedestre. Então, indica uma faixa de pedestre. Questão 12. Qual placa
de trânsito representa uma circunferência. Então, vocês irão retornar às placas e verificar qual indica uma circunferência. Então, nós temos uma diferenciação de círculo para circunferência. Então, observe aqui que eu tenho um círculo, observe que ele é todo preenchido e desse outro lado eu tenho uma circunferência. Ela não é preenchida, seria apenas o contorno deste círculo. Então, observem as placas e verifiquem qual delas tem representa esta circunferência. A placa que sinaliza a parada obrigatória representa um polígono nomeado. Então, essa placa aqui, o que vocês terão que verificar? Se ela é um hexágono, um pentágono, um octágono ou um triângulo. Então, vocês terão que verificar a quantidade de lados dessa placa. Conforme a quantidade de lados, ela tem uma descrição. Na letra A, o hexágono é um polígono formado por 6 lados. No pentágono, por 5 lados. Octógono, por 8 lados. E triângulo é um polígono formado por 3 lados. Então, vocês irão fazer essa contagem e verificar que esta placa de parada, que sinaliza a parada obrigatória, ela é um polígono nomeado por qual dessas alternativas? Uma secretaria de trânsito comprou várias placas de proibido estacionar para sinalizar as ruas da cidade. Se observarmos a forma da embalagem das placas empilhadas, podemos dizer que se trata de então vocês terão que observar esta embalagem aqui. Nós podemos dizer que ela é um não poliedro cilindro, um poliedro cilindro, não poliedro cone ou poliedro cone. Então, vamos recordar o que é um poliedro que não é poliedro. O poliedro é uma figura tridimensional formada por todas as faces planas. Então, se vocês encostarem as faces do poliedro em uma superfície, vocês irão verificar que ela é plana essa superfície. Já o não poliedro, ele tem algumas das faces, ou todas as faces, em curva, ou seja, arredondada. Então, se vocês encostarem essa face sobre a superfície, vocês irão verificar que ela irá rolar. Uma outra questão é vocês verificarem se esta embalagem das placas de proibido estacionar, ela tem o formato de um cone ou de um cilindro. Então, vocês irão fazer essa análise e assinalar a resposta correta. Quero ser criança que gosta de desafios. Chegou a hora do nosso quebra-cuca. Vamos pensar um pouquinho? Exercício 1. Um carro trafega por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 90 km por hora. O velocímetro do carro marcou a velocidade exibida na foto ao lado. O motorista receberá uma multa por infração gravíssima, pois ultrapassou a velocidade permitida em. Então, aqui o exercício está querendo verificar qual foi a velocidade que o motorista ultrapassou. Então, nós sabemos que a velocidade da rodovia permitida é 90 km por hora. Vamos localizar ele no nosso velocímetro? 90 km por hora. Observe que a sequência aqui, também, igual aquele exercício anterior, está dividida. Então, eu sei que daqui a aqui é 10 km por hora, daqui a aqui é mais 10, daqui a aqui é mais 10, e assim em todo o velocímetro. E aonde está o ponteiro que parou na velocidade que ele estava? Em 130 km por hora. Então, agora vocês irão verificar qual foi essa velocidade que ele ultrapassou. Então, realize o cálculo, depois vocês podem até verificar aqui contando a sequência didática de quantos quilômetros por hora ele ultrapassou. Deixem o cálculo registrado em sua apostila e analise qual das alternativas tem a resposta que está dentro do seu resultado. A turminha da Mônica também utiliza o transporte escolar para ir à escola.
todos os dias acordam às 6 horas da manhã, se preparam e chegam 5 minutos antes do ônibus passar no ponto. Sabendo que o ônibus deixa as crianças 6 horas e 55 minutos na escola e que o percurso que ele faz é de 10 minutos, marque o relógio que aponta o horário que a turminha costuma chegar no ponto para pegar o ônibus. Então, para descobrir qual é o horário que a turminha chega ao ponto, nós precisamos identificar alguns pontos que o exercício nos trouxe. Então, a professora trouxe a reta com os principais horários, ficará mais fácil a identificação. Vamos aos pontos principais do exercício. Então, nós sabemos que a turminha acorda às 6 horas da manhã. Então, a professora foi lá e demarcou esse horário na reta. O outro ponto principal é que o ônibus deixa as crianças às 6 horas e 55 minutos na escola. Ele faz um percurso de 10 minutos. Então, retroagindo do horário que ele deixa as crianças na escola, que é às 6 horas e 55 minutos, menos os 10 minutos, então ele tem início às 6 horas e 45 minutos. Nossa, descobrimos o horário que as crianças chegam ao ponto. Não, tem mais um detalhe que o exercício trouxe, que as crianças chegam ao ponto 5 minutos antes do ônibus retornar. Então, se ele tem o início para chegar à escola às 6h55, ele tem o início às 6h45, elas chegam 5 minutos antes, então 6h45 menos 5 minutos, elas chegam ao ponto às 6 horas e 40 minutos. Então, agora vocês irão identificar qual desses relógios está nos mostrando o horário que as crianças chegam ao ponto de ônibus para pegá-lo. E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula!